Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Eclesiastes, nosso 27º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 10, Juventude e Velhice. Ouçamos primeiro a nossa leitura e depois nosso comentário. Capítulo 11, versículo 7 ao 10. Doce é a luz e os olhos a desfrutam vendo o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, desfrute-os todos, recordando que os anos obscuros serão muitos e que tudo o que vem é vaidade. Desfruta enquanto é jovem e passa bem na juventude. Deixa-te levar pelo coração e pelo que atrai os olhos, e saibas que Deus te levará a julgamento para prestares contas de tudo. Rejeita os sofrimentos do coração e afasta as dores do corpo. Infância e juventude são passageiras. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Capítulo 11, versículo 7. Doce é a luz, e os olhos desfrutam vendo o sol. Temos duas reflexões aqui. A primeira diz, doce é a luz. A segunda diz, os olhos desfrutam vendo o sol. Isto é agradável aos olhos, ver o sol. O doce aqui se refere ao desfrutar. É agradável. A luz se refere ao sol. Algo é doce em relação ao paladar. Doce aqui tem um sentido metafórico, figurado, visto que a luz não tem sabor. Mas a luz é agradável, suave e causa alegria e bem-estar para aqueles que podem percebê-la. A luz, então, é doce para todo ser vivente que a percebe, em especial ao ser humano. Da mesma forma, também o é o sol. É agradável para todo ser humano que pode desfrutá-lo. A luz é símbolo da alegria, felicidade e plenitude, como nos diz Provérbios, capítulo 13, versículo 9, e capítulo 15, versículo 30. Aqui a luz, como a expressão de ver o sol, são metáforas que significam viver. Versículo 8 do capítulo 11. Ainda que o homem viva muitos anos, desfrute-os todos, recordando que os anos obscuros serão muitos e que tudo que vem é vaidade. O ser humano deve tentar desfrutar a doçura da luz enquanto vive. Deve desfrutar da visão do sol, dos momentos bons da vida, dos poucos anos de vida que aprover Deus lhe conceder. Mas o ser humano deve ter consciência e lembrar sempre: os dias obscuros serão muitos, tanto se referindo à morte e também às inúmeras dificuldades que tecem a vida humana, especialmente quando se aproxima da velhice. Não se tem garantia do futuro, pois na vida de qualquer ser humano existem mais dias maus que bons, sobretudo quando já se ultrapassou a juventude.
quando não se é mais jovem. Coelete quer, nestes versículos, estimular para se desfrutar da vida, enquanto for possível, enquanto se pode captar a doçura da luz e a formosura do sol, pois a juventude passa logo e a idade traz suas incertezas e desafios. Então, tudo é vaidade, né? Pois não só o passado é simples memória, sombra, nada. Do mesmo modo, o futuro, cheio de possibilidades. Mas ele também é passageiro, como a flor do dia, uma nuvem que passa, uma sombra inconsistente. Só resta ao ser humano o presente, e daí se deve desfrutar este presente da vida, mesmo que este presente seja breve. Versículo 9. Desfruta enquanto és jovem, e passa bem na juventude. Deixa-te levar pelo coração e pelo que atrai os olhos. E saibas que Deus te levará a julgamento para prestar contas de tudo. O autor convida diretamente o jovem ao gozo e à felicidade na vida. Mas o versículo dá uma sensação de que se deve ter pressa, visto que o tempo passa rápido e não se recupera. E o tempo não volta atrás. A flor da juventude só se desfruta enquanto ainda é jovem. O jovem aqui é o homem adolescente que deixou de ser criança e ainda não é um homem maduro nem casado. Coelete expõe a necessidade para que esse jovem adolescente possa desfrutar seus anos de juventude e ser feliz. E deve ser conduzido para onde o seu coração lhe diga e os olhos dele possam ver. E os olhos dele possam ver. Aqui está a exortação, o sentido que se deve dar ao desfrutar e alcançar o objetivo de ser feliz. A vida do adolescente jovem deve ser guiada pelo interior, isto é, o coração, e pelo exterior, os olhos. Mas se deve ter atenção, não se trata de libertinagem. Sendo Deus Senhor de tudo, absoluto da vida humana, se deve ter presente o seu juízo, o juízo divino, pois Deus fará o ser humano prestar conta da sua conduta, isto é, de tudo que ele realizou. Deve-se buscar ser feliz, aproveitar a vida, mas ter consciência da atitude ética, pois se deve prestar contas a Deus. Versículo 10. Rejeita os sofrimentos do coração e afasta as dores do corpo. Infância e juventude são passageiros. Como então pode o jovem desfrutar seus anos de adolescência e juventude e ser feliz? O jovem deve evitar tudo que se opõe ao gozo e à alegria. Então, o jovem deve evitar tudo aquilo que se opõe ao gozo e à alegria, que aqui é tratado como sofrimentos do coração e as dores do corpo. Vemos aqui duas proposições. A primeira, afasta as penas do coração, que se refere à realidade interior do jovem. A segunda, afasta as dores do corpo. Essas duas atitudes que se deve afastar, isto é, rejeitar, deve ser total e sem indecisão. As dores e sofrimentos são penas que causam dor, aflição, tristeza interior, que estão dentro do coração humano. É o aspecto interior.
No livro do Eclesiástico, capítulo 30, versículo 21 ao versículo 23, Eclesiástico, capítulo 30, versículo 21 a 23, diz: Não te deixes vencer pela tristeza, nem abater por tua própria culpa. Alegria de coração. Alegria de coração é a vida do homem. O gozo alarga os anos. Isto é, faz as pessoas viverem muito. Consola-te, recupera o ânimo, afasta de ti a pena, porque a muitos matou a tristeza, e não se ganha nada com a pena. Já a segunda proposição é: afasta o mal, as dores do teu corpo. O aspecto aqui se refere ao exterior, ao corpo. A dor aqui, isto é, o mal, é o mal físico. Tudo que produz o mal físico inclui a doença. O jovem deve procurar com todas as forças e meios possíveis plena saúde psíquica e mental. O equilíbrio perfeito interior quanto exterior, isto é, seu corpo. Uma mente sana no corpo são. Pois infância, adolescência, juventude são passageiros. Então, a infância, a adolescência e a juventude são passageiras. A inconsistência do tempo, a duração da infância e juventude passam com rapidez. E por assim passar com tanta rapidez, se deve buscar desfrutar da vida quando se vive esta etapa importante da vida humana, a adolescência e a juventude. A juventude, ao passar, tudo se torna tarde, pois dias virão, né? E são dias difíceis, dias obscuros, os dias maus que podem trazer a velhice. Então, essa é a nossa reflexão do dia de hoje, do livro de Eclesiastes. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.